olhando essa questão do feedback, vamos falar um pouco sobre os tipos de feedback que você tem em vários cursos. Então, de maneira geral, você tem alguns tipos de abordagens de feedback para cursos em geral, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o curso que existe é o curso sem feedback, tá? Então, é aquele curso que você tem lá um professor na frente, que ele vai... Normalmente isso aqui é por meio de conteúdo gravado, ou aula ao vivo, ou live, tá? E nota que pouco importa se é gravado ou se é ao vivo. Então, você tem esse professor que ele está dando aula, ou esse conteúdo é replicado para centenas, milhares de pessoas. E aí não tem feedback. Às vezes, vamos supor, às vezes em live, no final, o professor, o apresentador, ele abre ali para 3, 4 perguntas, 5 perguntas, 10 perguntas, quantas forem, mas pouco importa, porque como você tem centenas de pessoas assistindo, o feedback por aluno em si é não existente, tá? Então esse aqui é o padrão. O padrão desse curso sem feedback. Isso aqui é muito comum em infoprodutos, coisas assim. Dá para aprender assim? Claro que dá, né, gente? Isso aqui você aprende também por meio de conteúdo. Isso aqui é muito bom para quando você não sabe sobre um assunto, você quer ter ali uma visão inicial de um assunto. Quando você não é um especialista em alguma coisa, isso aqui é bom. Você ali dá uma lida em um livro, ver conteúdo de aula gravada, isso aqui é bom para certos casos. Outra abordagem que existe é a abordagem por feedback por meio de uma comunidade. Então você tem normalmente ali o professor produz uma série de conteúdos, tá? Seja ao vivo, seja gravado, e existe uma comunidade que assiste a esses conteúdos e estuda esses conteúdos, e a própria comunidade é responsável por dar o feedback. Então você é capaz de ir lá na comunidade, no fórum, postar uma dúvida, e alguém da comunidade vai responder para você e tentar tirar sua dúvida. Agora, isso aqui tem alguns poréns, né? Então você tem que saber perguntar, você vai depender de alguém da comunidade ter uma boa vontade de te responder. Você não sabe também se a pessoa que te respondeu ela é qualificada o suficiente para te responder, se ela realmente sabe resolver aquele problema, se ela está chutando, tá? Isso aqui é bom em alguns pontos. Isso aqui é bom para dúvidas pontuais. Você dificilmente vai ter alguém analisando alguma coisa, um problema complexo seu aqui numa comunidade, ninguém vai dedicar o tempo a fazer isso. E isso aqui, quem já é programador, já programou, sabe que isso aqui é muito bom, funciona muito bem para programação. Então, quando você está lá programando, tentando resolver algum problema de programação, e você encontra um problema, você posta, entra nos fóruns especializados ali de programação, posta a sua dúvida, e incrivelmente, na maioria dos casos, alguém já teve aquele mesmo problema que você, e você vê lá a solução. Mas é um problema pontual, tá? Você resolve esses problemas pontuais por meio de comunidade. Então é bom, também dá para aprender, é um jeito de aprender melhor do que o sem feedback, né? Quando você tem uma comunidade ali, já ajuda um pouco. Outra maneira, eu botaria aqui o 3, isso aqui é o modelo com tutores. Isso aqui é um jeito bastante utilizado pelo EAD da maioria das instituições do Brasil, tá? Então você tem ali a figura do professor conteudista, que seria essa pessoa aqui com a coroa ali, o rei, que ele é uma pessoa normalmente extremamente qualificada e ele produz os conteúdos, os alunos vão assistir os conteúdos e quem é responsável por acompanhar o aluno e dar o feedback para eles são esses tutores, que são essas 3 pessoas aqui embaixo. Nessas características, normalmente, o tutor é uma pessoa muito menos qualificada do que o professor e, por isso, bem mais barata, tá? Isso aqui é um outro jeito, isso aqui é muito utilizado no EAD de massa. E aí também, isso aqui vai ser influenciado pela qualidade desse tutor, quanto tempo esse tutor vai dedicar por aluno, tem uma série de coisas também que influenciam, mas de maneira geral, isso aqui é um modelo que o EAD do Brasil usa bastante, tá? Um quarto modelo aqui seria o professor interage direto com a turma, tá? Então note que do 1 ao 3, o aluno, ele nunca tem um acesso direto ao professor de maneira efetiva. Tá? O professor nem sabe quem é esse aluno. A maioria dos alunos, o professor nem sabe quem é. Tá? E já no 4 aqui, o professor, ele interage diretamente com o aluno. Então, ele vai interagir com o aluno, e esse professor aqui, aí você pode chamar esse professor de qualquer coisa, chamar de tutor, enfim. Mas quando eu digo aqui professor, eu estou falando que ele é no mesmo nível de um professor conteudista. No mesmo nível de habilidades, competências, experiência profissional, ele é um profissional de altíssimo nível. E aí ele está dando aula para uma turma, aí essa turma pode ser grande, pode ser pequena, enfim, vai influenciar também na qualidade do curso, e ele dá aula direto para o aluno tem direto acesso ao professor. Isso aqui era o modelo padrão do ensino presencial. Tá? Então no ensino presencial, você tinha lá uma sala de aula, o professor estava lá na frente dando aula para os alunos, aí você sabe que uma aula dessa num auditório de 200 pessoas não é lá muito agradável, né? Você não consegue ter muito acesso ao professor, mas já numa turma menor, você consegue ter acesso ao professor, tá? E aí você tem também, depende da aula, pode ser uma aula expositiva, pode ser uma aula interativa, enfim, mas esse aqui é um outro modelo. Um modelo um pouco melhor, com um modelo melhor, com mais feedback, mais atenção, seria o 1 para 1. Então você tem um professor por aluno, já começou a ficar bastante caro aqui. É bem claro que isso é caro, né? Então, você vai ter um professor extremamente especializado
dando assistência individualizada a um aluno, tá? E por último, vou botar o outro extremo aqui, então no extremo número 1 ali a gente tinha sem feedback nenhum, e no extremo 6 aqui eu vou botar você tem muitos professores para cada aluno, né? Isso aqui é uma coisa que é comum na educação de filhos de multimilionários. Então, você pode ver lá, se você procurar na internet, os filhos da Angelina Jolie, do Brad Pitt, o casal investe $1 milhão, um negócio assim, só em professores particulares para os filhos dele. Isso aqui é efetivo? Claro, não tem como ser mais efetivo que isso. Você bota uma série de professores extremamente especializados para cuidar de só uma pessoa, é óbvio que vai ser uma educação excelente aqui. Mas isso aqui é uma coisa viável só para quem é multimilionário, né? Financeiramente. E como é que funciona na Ambra? Na Ambra, a gente está aqui nesse número 4. E no nosso caso, o tamanho da turma é de 20 alunos. Tá? A gente usa esse modelo 4 aqui e o nosso professor é uma pessoa extremamente qualificada, que é o professor que está ali no nosso site. Você dá uma olhada ali no nosso site, qual é o nível dos nossos professores, tá?